Então hoje é dia 3/9/2020, agora são 10 horas e 4 minutos, tá? A gente está no nosso último encontro, nosso quarto encontro do terceiro bloco de atividades não presenciais. Ô João Paulo, tenta dar mute no seu microfone só por um pouquinho. Isso, obrigado. Bom, hoje é o nosso último encontro do nosso terceiro bloco, tá? O nosso objetivo hoje é conversar com vocês sobre o que aconteceu, os próximos passos, né, da nossa disciplina, e depois vocês vão ter um tempinho para fazer perguntas, né, a gente poder conversar daí sobre as nossas atividades, tá bom? Bom, vou passar rapidamente aqui sobre o material que eu passei para vocês, tá? Bom, o que a gente viu lá de conteúdo? Esse bloco, o quarto bloco de atividades, ele está valendo 5 semanas letivas, né? Então a gente fez uma revisãozinha de como que eu declaro uma classe, né? Public class, nome da classe, tá? A gente viu o método principal, como que se declara o método principal. A gente viu o comandinho system.out.println, e daí entre parênteses a gente coloca a mensagem que a gente vai escrever na tela do computador. A gente pode usar todos os tipos de dados que a gente estudou, que é string, char, int, double e boolean, para escrever mensagens na tela e também para criar variáveis. A gente viu o que é concatenação, né? Que é juntar uma string com outro conteúdo, né? Um número, um boolean, string mais qualquer coisa, né? A gente concatena, ou seja, vira uma string grandona, né? Mas quando eu tenho o sinalzinho de mais com números, então a gente faz conta de adição, né? Falamos sobre criação de variáveis, falamos sobre atribuição de valores, falamos sobre o scanner para digitar dados no teclado, né? Que eu preciso criar meu objeto do scanner e ele precisa ser importado. Falamos dos métodos para solicitar dados ao usuário, que é o nextLine para uma string, nextInt para inteiro, nextDouble para digitar um valor ponto flutuante e nextBoolean para digitar um valor true ou false, né? Então, temos os operadores aritméticos, né, que a gente viu, os aritméticos, mais, menos, vezes, dividir, e o porcentagem, né, que é o resto da divisão, a parte inteira do resto da divisão. Falamos sobre a classe matemática para fazer cálculos mais aprimorados, né, pegar raiz quadrada, fazer potência, né, 5 elevado à quarta, né, por exemplo, seno, cosseno, tangente e tudo mais. Vimos sobre como sortear números aleatórios com random, né? Então tudo isso fazia parte do bloco 1 e do bloco 2. No bloco 3, que é esse que a gente está agora, o que a gente viu? A gente viu sobre o valor booleano, que pode ter dois possíveis valores, true ou false, né? E para trabalhar com booleano, eu posso usar os meus operadores relacionais e eu posso usar os meus operadores lógicos. Relacional, quando eu faço comparação de valores, né? Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, diferente de e o igual a. Aí a gente chamou atenção para o igual a, né? Para diferenciar da atribuição, ó, que é um igual só, para comparação de igualdade, né, que são dois iguais, né? Então, se eu coloco um igual só, eu estou atribuindo o valor. Eu estou falando que o variável x está recebendo o valor 10. Agora, se eu coloco igual, igual, eu estou comparando dois valores. Eu estou comparando se o valor do x é igual ao valor do y, né? Então, se eu estou comparando, o resultado vai ser true ou false. Já o lógico, a gente usa para comparar dois valores lógicos, né? Por isso que são operadores lógicos. Então eu vou comparar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Só que como que eu sei o resultado da comparação do e, do ou e do não? Aí a gente vai ter que usar as tabelinhas verdade, né? Que eu passei para vocês, né? Verdadeiro, e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro, e falso, o resultado é falso. Falso ou verdadeiro, resultado é verdadeiro.
A negação é só inverter. Qual é a negação do verdadeiro? É falso. Qual é a negação do falso? É verdadeiro. Né? Então tem que saber essas três tabelinhas, o do e, o do ou e o do não. Né? O e, quando o resultado de duas comparações booleanas, dois valores booleanos vão ser verdadeiro? Quando for uma verdade universal, né? Todo mundo for verdadeiro, então ele vai ser verdadeiro. Já no ou, quando é que vai ser falso? Quando todo mundo for falso ali na comparação, né? Os dois valores que eu estou comparando forem falsos. Né? O resto é invertido, tá bom? Depois disso, a gente fez um monte de exercícios, ou deveria ter feito, para praticar. A gente aprendeu sobre estrutura condicional simples. Então, a gente viu como tomar decisões, né? Como sair do fluxo principal do algoritmo e executar um conjunto de instruções apenas se, né? If, apenas se alguma coisa acontecer. E como que a gente faz para escrever o comandinho if? A gente viu que a palavrinha if em minúsculo tem que ter parênteses. E o que eu vou colocar lá dentro? Eu vou colocar uma comparação. O resultado dessa comparação, dessa condição, tem que ser um valor booleano, né? Tem que ser verdadeiro ou falso. Tá? Bom, aqui no caso eu usei um operador relacional, eu estou comparando x com y, né? Então o resultado que eu obtive foi um valor booleano, e daí eu posso verificar. Se o valor booleano for true, então eu consigo entrar, né? Fazer esse desvio aqui, ó, entrar no meu bloco de instruções, e eu vou executar essa linha aqui, ó, system.out.println, valor maior que 0. Eu só vou exibir essa mensagem se o valor de x for maior do que 0. Se o valor de x não for maior ou igual a 0, se ele for menor ou igual a 0, então vai ser falso essa condição, ele pula para cá. Né? Continua o meu algoritmo. Como o valor de x é 10, ele está comparando. 10 é maior do que 0? Sim. Então ele faz o desvio, entra aqui dentro do bloquinho de instrução do if e executa. Né? Quantos ifs eu posso ter no meu algoritmo? Quantos eu quiser, quantos eu precisar, depende do meu problema. Tá bom? Então é só isso. Meu algoritmo executa uma instrução, executa outra instrução, aí ele vai fazer um teste. Se esse teste aqui for verdadeiro, então ele vai entrar nesse bloquinho e vai continuar executando as instruções que estão dentro do if. Terminou, ele continua meu algoritmo, segue lá para a próxima instrução e por aí vai. Só que se essa condição aqui for falsa, ele pula direto para cá, ele vai lá para o final do bloquinho e continua o meu algoritmo. Né? Isso foi o que a gente viu, né, na primeira instrução, e tem lá o desenho do que aconteceu. Né? Ele executa uma instrução, outra instrução, e caso a minha condição seja verdadeira, ele faz aquele desvio para executar umas instruções, né, um conjunto de instruções, volta para o fluxo normal e continua o meu algoritmo. Né? Bom, depois a gente teve mais exercícios para praticar e veio a estrutura condicional composta. Qual seria a diferença da simples para composta? Tem nesse gráfico aqui, né? Ó. A gente vai executar um conjunto de instruções e a gente vai fazer um teste. Nesse caso, ele vai ter que escolher um caminho para seguir. Lá ou eu desviava ou eu seguia reto, né? Aqui não. Ou ele vai vir para o lado do sim, ou ele vai vir para o lado do não. Então, um deles ele vai. Né? Ou ele vai para o lado do sim, ou ele vai para o lado do não. Como que eu faço isso? Aí eu vou usar o parzinho de comandos if, else. Né? Repara que eu só tenho else se eu tiver o if. Existe o if sozinho, mas não existe o else sozinho. O else ele é o parzinho do if. Tá bom? Então aqui a gente tem um outro exemplo. Se o valor da variável idade for menor ou igual a 4, faz alguma coisa. Caso contrário, ou seja, o lado não, né? Ele faz outra coisa. Reparem que o else, ele vem depois do if, ó. If, abriu, fechou. Else, abriu, fechou.
Repara que no else não posso ter parênteses. Eu não tenho parênteses e nem condição aqui no else. Por que que eu não tenho? Porque essa comparação aqui, ó, ela já foi feita no comando if. Então ela já se encontra aqui, ó. Então eu só tenho essa comparação. Se o valor for true, ele entra aqui e executa. Se ele for falso, ele pula para cá. Reparem que true ou false são só dois valores, então ou aqui ou aqui. Eu não preciso comparar ele duas vezes, né? Comparo uma vez só. Se for verdadeiro, vem para cá. Se for falso, vem para cá, né? Bom, depois a gente falou sobre a estrutura aninhada, que é o if-else normal, só que eu posso ter if-else dentro de if-else, né? Posso ter if-else dentro de if-else. Olha lá, comecei meu algoritmo, executei uma instrução, aí eu encontrei um if-else. Se for sim, vem para o if, né? E continua meu algoritmo. Neste meu exemplo, se for falso, ele vem para o bloco do else. Só que o que ele encontrou lá dentro do else? Outro if-else. Então, se for if, vem para cá, se for else, vai para lá. O lado do sim, o lado do não. Então, repara aqui no nosso algoritmo, ó. Eu tenho um if junto com else. If, else. Mas se ele entrar no else, olha o que aconteceu. Ele tem outro if e outro else. Reparem que o else ele é sempre próximo do primeiro if, pertinho dele. Então, esse else aqui é o parzinho desse if aqui, ó. Tá? Não é desse de cima. Tá? O else ele é o parzinho do if mais pertinho dele, que é conjunto, if, else. Esse else aqui já é parzinho desse if, né, do primeiro if aqui. Tá? If, else é o parzinho dele. Por isso que a gente dá essas tabulações aqui, ó. Comecei o meu bloco de instrução, fechei o meu bloco de instrução e dei a tabulação, né? Dei essa indentação aqui. Porque só olhar para o nosso código a gente já vê que o if começa aqui e termina aqui. Ou seja, esse else a gente já vê, né, visual. Eu consigo verificar que esse else faz parte desse if aqui, ó. Como esse if aqui está dentro, eu sei que esse else faz parte desse if, né? Ah, professor, eu preciso dar essas tabulações? Não, você não precisa. Só que por leitura de código a gente dá, né? Por isso que lá no Eclipse a gente tem, né? Lá no nosso código, ó, repara que eu começo o bloco de instrução da classe e o main eu coloquei tabulação, ó. Por quê? Para indicar que o main está dentro da classe. Então, se eu tenho lá, aqui dentro, ó, int x igual a 10, por que eu dei tabulação? Para falar que essa declaração de variável está dentro do meu método main. E se eu falar if x menor que 100, comecei o bloco de instrução, system.out.println, valor alto, ponto e vírgula, final da linha. Repara por que eu dei essa tabulação no if, para falar que esse comando está dentro do if. Então, se a gente usar esse distanciamento, né, esse padrão na hora de fazer o nosso código, só de olhar para ele fica mais fácil da gente entender. Porque só de olhar para essa instrução, ó, eu estou vendo que o system.out.println está dentro do if. E o if está dentro do main. E o main está dentro da classe. Né? Então é uma boa prática a gente, toda vez que começar bloco de instrução e fechar bloco de instrução, levar, né, o nosso código um pouquinho para frente. Tá bom? Por isso que a gente usa essas tabulações. Mas se eu quisesse fazer, por exemplo, tudo em uma linha só, olha o que eu vou fazer aqui, ó, tudo numa linha só. Tudo numa linha só. Olha o meu algoritmo, como ele está ficando. Ó, tudo numa linha só. Opa, tem ainda a chave que eu posso excluir, tem ainda a chave que eu posso excluir, tem a chave, acabou tudo. Olha o que eu fiz, ó. Coloquei todo o meu algoritmo numa linha só. Vou salvar e eu vou executar. Tá lá, ó. Ele executa mesmo assim. Opa, valor alto não, valor baixo, né? Eu falei menor que 100. Né? Então, reparem que ele funciona se eu quiser colocar tudo numa linha só. Mas é fácil a gente entender o que aconteceu aqui? É ruim pra caramba, né? Ó,
Eu tenho que ver, ó, Public Class Ordenação, criou uma classe, abriu o bloco. Então, Public Static Void Main, ó, abriu parênteses, mas esse parênteses aqui eu já me confundi. Esse parênteses é do main, esse parênteses é da ordenação, né? Aí abriu isso aqui de novo. Mas isso aqui está abrindo quem? Né? Já ficou todo feio o meu código. Né? Aí do nada apareceu um system.out.println. Quando é que isso aqui vai ser executado? Então é difícil, né, a gente olhar para esse código né, e tentar executar ele mentalmente para a gente poder entender o que está acontecendo. Para o computador sim, porque ele vai transformar tudo em 0 e 1 mesmo, então ele sabe o que vai fazer. Mas para a gente, né, para os humanos, é difícil. Então, se eu pego e formato ele, né, todo bonitinho, deixa eu ver como que eu faço para ele voltar ao normal aqui, que eu não uso o Eclipse com vocês. Como que eu faço para formatar? Alguém sabe? Tem uma tecla de atalho, Ctrl Shift F, alguma coisa. Aí, pronto. Olha lá, ó. Quando ele está formatado bonitinho, ó, agora fica fácil da gente entender, né? Agora eu sei o que é que está dentro do que, eu sei quando que uma instrução vai ser executada ou não, né? Por isso que a gente usa essas tabulações aqui nos blocos de instrução, tá bom? Bom, então se eu posso ter outro if aqui dentro? Posso. Se o x for maior que 0, então executa system.out.println valor positivo. Olha lá. Caso contrário, então system.out.println valor negativo. Então, quando eu executar o meu algoritmo, ó, x vale 10. Ele fez um teste. 10 é menor do que 100? Sim. Então, ele entrou no bloco do if. O que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela valor baixo. Opa, achou um outro if. Estou testando se 10 é maior que 0. Sim, então ele vai entrar nesse if, não nesse else. Então, ele vai escrever na tela valor positivo. Quando eu executar o meu algoritmo, está lá, ó, valor baixo. Ele entrou aqui, valor positivo. Então, eu posso ter ifs, elses dentro de ifs, elses. Quando a gente tem um dentro do outro, aqui eu posso, inclusive, colocar outro if. Ó. Outro if, quantos if eu precisar, dependendo do problema. Tá bom? Quando a gente coloca um if dentro do outro, a gente só chama isso de estrutura aninhada. Tá? Que está um dentro do outro. Mas é if, else normal. Tá? Aí teve exercícios. E por fim a gente viu com múltiplas alternativas, né? Múltiplas comparações. Então o if sozinho, né, faz uma comparação. Se for verdadeiro, entra. Se não for, meu algoritmo continua. If else, ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro lado. Ou eu vou para o if, ou eu vou para o else. Depois que ele terminou de executar um dos lados, aí meu algoritmo continua, né? Mas eu posso ter uma situação com múltiplas alternativas. Por exemplo, para eu saber se você foi bem na prova, se você foi mais ou menos na prova, se você foi mal na prova ou se você não sabe nada. Então eu tenho várias condições. Só nessa situação eu tenho 4 comparações. Se você foi bem, se você foi mais ou menos, se você foi mal. Então eu não tenho só 2 lados para escolher. Eu tenho várias alternativas, né? Vamos imaginar outra situação. Se eu for colocar o nome de vocês em ordem, eu tenho que comparar se o nome de um aluno vem antes ou depois do segundo nome, tenho que fazer outra comparação. Então, toda vez que eu precisar ter várias situações, né, eu posso comparar várias vezes. Então, quando eu tenho múltiplas alternativas, né, eu posso seguir um dos caminhos. Então, eu vou fazer um teste. Se for verdadeiro, eu entro nesse caminho. Se não, eu faço um outro teste. Se for verdadeiro, então eu venho nesse caminho. Se não, eu faço um outro teste. Se for verdadeiro, eu entro nesse caminho. Aqui no nosso exemplo, ó, eu coloquei lá minha variável categoria e a idade, né? A idade vale 18. Aí eu testei. Se a idade for menor do que 5, a categoria, então, eu vou falar que a pessoa ainda é um bebê. Certo? Então, se o cara tiver 0, 1, 2, 3, 4 anos, eu vou falar que ele é bebê. Mas e se ele não tiver menos
do que 5. Então quer dizer que ele tem de 5 para cima, né? Então ou ele tem 0, 1, 2, 3, 4, ou ele tem de 5 para cima, certo? Que seria o else. Mas eu não quero só de 0 a 4 e de 5 para cima. Estou falando de 0 a 4 por causa de idade, tá? Porque qualquer número negativo entraria aqui também. Mas eu não quero só ou bebê ou outra coisa. Eu quero ou bebê ou criança ou outra coisa, né? Então eu coloquei aqui, ó, idade menor do que 12. Outra categoria, outra comparação, idade menor que 18. Outra comparação, idade menor que 60. Então imagina que o cara tem 55 anos. Como que o meu algoritmo vai se comportar? 55, tá? A idade é menor que 5? Não, a idade não é menor do que 5, né? Como a idade não é menor do que 5, eu pulo para o else, né? Que é o parzinho do if. Só que aqui é um else if, ó. É um intermediário. Então eu tenho uma nova comparação. 55 é menor que 12? Não. Então eu vou procurar o else. Mas o próximo else é um else if. Então também é um intermediário. 55 é menor que 18? Não. Então eu vou para o else. Mas ele achou um else if. Ou seja, um intermediário. 55 é menor que 60? Sim. Então ele vai entrar aqui e vai falar que o valor da variável categoria é adulto. Terminou de executar esse bloco, cai fora. Olha lá, pula para fora. Né? Terminou de executar, pula para fora. Vocês repararam que ele não vai executar esse último else? Por que não? Porque ele entrou nesse aqui, ó. Ele vai entrar em um caminho só, ó. Ou ele vai entrar nesse caminho e segue o meu algoritmo, ou ele vai entrar nesse caminho e segue o algoritmo e por aí vai. Então eu tenho entre o if e o else, eu posso ter vários else if, né? Várias outras possibilidades, várias outras comparações, tá? Então, nesse caso, a gente pode fazer múltiplas alternativas, e não só o if e não só o if-else. Eu posso ter if, else 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 if, else. Quando é que ele vai entrar nesse último else? Quando nenhum desses testes anteriores for satisfeito. Então, o último else é assim, se nada deu certo, é aqui que você vai entrar. Né? Esse aqui é o resultado do else. Tá bom? Bom, daí a gente colocou lá mais exercícios para praticar e o conteúdo final, né, que é o tudo junto e misturado. Agora a gente vai ter que usar tudo que a gente aprendeu, criar variável, entrada, saída. E temos lá os 2 desafios para vocês preencherem no nosso Moodle. Vou me entregar depois lá no impresso, lá no Instituto. Tá bom? Nesse desafio vai usar o random, vai usar o scanner, vai ter que ter comparação, né? Tem o if, else, vai ter que usar tudo, né, que a gente estudou até o momento, tá? Bom, nesse momento, finalizando o bloco 3 de atividades. Como que funciona? Vocês ainda estão no primeiro ano, então, e vocês não tiveram tempo suficiente de conhecer o mecanismo do IFPR, né? Então agora um papo reto com vocês. Vocês lembram lá no começo do ano que teve reunião com a direção de ensino, reunião com a coordenação, reunião com a direção geral, reunião, não teve 200 mil tipos de reunião lá no começo do ano? Vocês lembram disso? Teve essas reuniões ou não? Teve. Teve, né? Então, aquela reunião lá, a gente perde, a gente fala, nossa, quanta reunião, cadê minha aula, né? Que não começa logo. Mas por que eles fazem aquilo? Para vocês conhecerem o sistema que vocês estão entrando, né? A gente funciona de um jeito um pouquinho diferente das outras escolas. A gente não tem nota no IFPR. Então é diferente de você estar lá numa escola estadual ou uma escola particular, que você faz uma prova e você tira 10, tira 8. E daí qual vai ser a minha média final? Né? Eu vou calcular com base nos números lá que eu tirei. Lá no IFPR não funciona desse jeito. Lá a gente trabalha com conceitos. Então a gente tem conceito A, B, C ou D. São 4 conceitos que o aluno pode obter
no trimestre, né? A gente utiliza trimestre. Então a gente tem no ano o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre, né? São 3 trimestres no ano letivo. Como funciona? Você vai receber um conceito A se você foi bem na prova, se você demonstrou para o professor que você realmente aprendeu a matéria, que você sabe resolver as atividades, você sabe aplicar aquele conteúdo, né? Então significa que você conhece bem aquele conteúdo, você estudou bastante, aprendeu tudo. B, quando que é o B? O B é mais ou menos assim. Você foi até bem na prova, mas teve alguns erros, ou seja, você pode melhorar um pouquinho. Então esse é o B. O C é mais ou menos assim, tipo se você fez um pouquinho mais da metade da prova, né? Tipo, eu erro bastante, mas eu sei alguma coisa, né? Eu sei um conteúdo que se eu pegar no próximo trimestre, eu consigo recuperar esse meu conhecimento que ficou ainda um pouquinho com problema, né? Então dá para eu continuar, né? Não estou bem, mas estou aí meio termo. Dá para eu continuar que ainda dá tempo de eu me recuperar. E o D? Quando que eu vou ficar com o D? O D é quando você não mostrou para o professor que você tem o conhecimento mínimo necessário, né, sobre aquele conteúdo que a gente está avaliando. Ou seja, você precisa estudar bastante mais. Então, se você ficou com D, significa, opa, preciso me dedicar mais, preciso estudar mais, preciso ler mais, preciso frequentar mais os atendimentos acadêmicos, né? Então, esse é o D, tá bom? Quando é que eu reprovo? Ah, professor, reprovar. Quando que eu reprovo? Se lá no final do ano, no conceito final de tudo, do ano inteiro, o professor falar assim, não, esse aqui tirou D no primeiro, D no segundo, D no terceiro, ele não mostrou interesse pela disciplina, ele não se esforçou para estudar, ele não me procurou, então nesse caso o aluno não tem condições de ser aprovado naquela disciplina. Esse é o caso do D final, de aprovação e reprovação. Ah, professor, eu fiquei com D em um dos trabalhos, já estou reprovado? Não, você não está reprovado. Você tem o resto de todos os outros trabalhos para conseguir aprender aquela matéria, né? E mostrar para o professor lá que você agora se apropriou daquele conhecimento. Tá bom? Professor, tirei D no primeiro, D no segundo e D no terceiro. Vou reprovar? Pode ser que sim, né? E pode ser que não. Quando não? Quando o professor falar assim, olha, eu acompanhei aquele aluno o ano inteiro, ele me procurou o ano inteiro, eu sei que ele sabe aquele conteúdo, mas eu também sei que na prova ele está lá muito nervoso porque eu vi aquilo acontecendo, né? Se eu falar para o aluno agora, ó, resolve isso, eu sei que ele me resolve, né? Porque o professor ele conhece os alunos, ele está todo dia ali na escola com os alunos, né? Então, nesse último caso, o professor pode chegar lá no conselho, né? Na hora que os professores se juntam e falar, olha, esse aluno aqui ele ficou com D por causa disso, 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 mas eu acho que ele tem condições de continuar. Se o colegiado falar assim, não, então tudo bem, se todo mundo concordar com isso, né? Se aquele aluno vai bem em outras matérias, por exemplo, e realmente ele demonstra saber daquele conteúdo, então mesmo tirando o B, pode ser, né, um pouco mais difícil de acontecer, mas pode ser que o aluno seja aprovado mesmo assim. Tá? Por isso que vocês têm que frequentar atendimento, tem que resolver todos os exercícios, porque tem aluno que aprende super rápido, né? Tipo, eu vi lá, entendi, já sei fazer. Mas tem aquele aluno que tem mais dificuldade naquele conteúdo, né? Eu não consigo entender a lógica lá do algoritmo. Então, eu sei usar o comando, mas não consegui entender a lógica, eu tenho dificuldade naquela hora. Então, vai ter que procurar o professor, vai ter que fazer mais exercícios para treinar, né? Etc, etc. E aí que o professor vai saber avaliar melhor o aluno, tá? Bom, então, temos os conceitos A, B, C e D, e cada trimestre vocês recebem o conceito parcial de vocês, depois um lá no final, que também não tem nada a ver com os anteriores, mas os anteriores é a base do final, né? Se você tirou A e A, 3 A's, provavelmente no final você ficaria com A, né? Porque você demonstrou o ano inteiro que você se dedicou à disciplina, tá bom? Mas nós estamos em pandemia,
Mas, né, tudo muda. Tudo mudou. Como que vai ser agora? Nesse ano especificamente falando. O ano que vem acredito que já volte ao normal. Mas como vai ser esse ano? Esse ano a gente não vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre. A gente não teve como fazer essa divisão, né? A gente tem o primeiro semestre. Então, com o terceiro bloco de atividades, a gente está finalizando o primeiro semestre de 2020, tá? Então, esse primeiro conceito que eu vou atribuir para vocês, que nós professores vamos atribuir, se refere à metade do ano, tá bom? Então, eu não sei se seria mais um conceito só até o final ou se seriam mais dois. Mas, de qualquer forma, esse primeiro conceito de vocês se refere ao primeiro semestre do ano letivo, tá bom? Então, só esse ano que mudou, por causa da pandemia. Como vai funcionar o conceito da disciplina de algoritmos, que é a minha disciplina, porque daí cada professor vai fazer de um jeito, né? Cada disciplina tem uma peculiaridade, né? Cada professor vai trabalhar de uma forma diferente. Como vai funcionar? Nós temos 3 desafios, né? O desafio do bloco 1, o desafio do bloco 2 e o desafio do bloco 3. Então, vocês vão ter um conceito ABCD para cada um desses desafios. Esses desafios são trabalhos que vocês desenvolveram. E nós temos a prova, né? A avaliação deste semestre, no caso. Tá? Se vocês acessarem o Moodle de vocês, vocês podem já, a avaliação está disponível. Deixa eu passar aqui na tela para vocês. Vocês estão vendo ali a tela. Tenho lá a quarentena, que é o bloco, e eu tenho lá a avaliação do primeiro semestre, né? Então, quando eu entrar aqui na avaliação, eu vou poder resolver a provinha. Essa provinha é igual vocês fariam se tivesse na aula presencial. A gente também utiliza o Moodle para fazer prova, tá? Eu, né? Professora Islã, lá na disciplina de algoritmos. Então, vocês lá, se fosse presencial, seria da mesma forma que está sendo aqui, tá? A gente iria abrir lá o Moodle para poder resolver. Então, vocês têm... A diferença é que lá seria a prova na quinta-feira. Aqui eu deixei a prova, né, do dia 31 ao dia 6, uma semana, para vocês escolherem quando vocês vão fazer essa prova. Então, a diferença só foi essa. Ao invés de ser naquele dia, naquele horário, eu dei uma semana para vocês escolherem quando é que vocês vão fazer essa prova. Ah, professor, quero fazer a prova às 4 horas da manhã. Posso? Pode. Problema seu. Vai lá e faz a sua prova. Tá bom? Só que qual é a diferença dessa prova para os trabalhos, para os desafios? Nessa prova, você só tem 2 horas para fazer. Então, se você abriu a tentativa, você só tem 2 horas para terminar ela, né? Lá nos trabalhos, não. Você pode fazer um exercício hoje, pode fazer um exercício amanhã. Ah, semana que vem eu pego isso. Deixa eu só ver como está lá, abriu a atividade. Então, lá você tem um tempão para concluir. Aqui não. Aqui você só tem 2 horas. Então, na hora de fazer a prova, você vai sentar lá na frente do computador, você começa a fazer a prova e termina de fazer a prova. Tá? Não esqueçam que quando vocês abrirem a prova, tem lá as perguntas que eu não posso mostrar para vocês. Lá no finalzinho vai estar finalizar tentativa. Tá? As perguntas são diferentes para todo mundo, tá bom? As provas são diferentes, porque tem uma base de perguntas. Então, lá no final, vocês vão clicar finalizar tentativa. Vocês vão poder rever as respostas de vocês, se vocês responderam ou não. E lá tem um botãozinho enviar tudo e terminar. Vocês precisam enviar tudo e terminar, porque senão eu não consigo corrigir a prova de vocês. Tá bom? Entendemos isso? Se vocês não finalizarem e enviar, eu não vou conseguir corrigir essa avaliação de vocês. Tem um monte de gente que fez os desafios e não clicou lá em enviar. Aí dá um maior trabalhão para eu conseguir corrigir. Precisa acessar a tentativa de vocês, tem que ficar procurando pergunta, tem que ficar vendo o log do que vocês fizeram, né? Ah, professor, lá no instituto eu poderia pesquisar? Provavelmente não, né?
Mas aqui a gente está em casa, né? Eu não tenho como fazer essa verificação. Posso usar o nosso material aqui, a teoria, posso usar os exercícios, posso usar tudo isso para pesquisa na hora de fazer o exercício? Pode, você pode fazer pesquisa na hora de fazer essa prova. Só que cuidado com as 2 horas. Às vezes a pesquisa demora muito tempo, né? E você não vai achar assim a resposta, eu vou só copiar a resposta, né? Você não vai conseguir, você vai ter que resolver o exercício, tá? Então você pode usar pesquisa, só que cuidado com as 2 horas. A dica é, estudem um pouquinho antes de fazer a prova para não precisar pesquisar, tá? Então estuda um pouquinho antes para fazer a prova sem precisar pesquisar. Ah, mas eu não sei como usa o if. Esqueci. Não sei se tem parênteses, você, né? O que eu vou colocar lá? Como que é o igual mesmo? Esqueci. Então eu posso usar lá o material para ver como funciona. Tá bom? Só cuidado com as 2 horas. Combinado? Então vocês vão ter o conceito de 3 trabalhos mais a prova. É óbvio que a prova tem um peso um pouquinho maior do que os trabalhos, né? Afinal de contas, está sendo uma avaliação formal. Tá bom? Então se tem um pezinho maior, né? Então vale um pouquinho mais de nota aí na hora de eu avaliar vocês. Tá bom? Inclusive porque os trabalhos, né, vocês podem fazer juntos, né? Apesar de eu ter solicitado para ser individual, vocês podem fazer juntos, vocês têm mais tempo para fazer, né? Enfim. Então, baseado nesses 4 trabalhinhos, né, nos 3 trabalhos e mais a prova, é o que eu vou atribuir o conceito final para vocês. Combinado? Outra coisa. Ah, professor, eu não quero fazer esse desafio, não quero fazer a prova, não sou obrigado a fazer nada. Sim, você não é obrigado a fazer nada. Assim como o professor também pode decidir que ele não quer oferecer as APNPs para vocês, né? Ninguém é obrigado a nada nesse momento, tá? Só que os professores estão atrás de vocês, né, para passar conteúdo, para a gente não perder o ano inteiro, para que vocês possam continuar aprendendo, né? Beleza, não fiz nada. Vou ter qual conceito? Eu não vou atribuir conceito para vocês. Vocês vão ficar sem conceito, tá bom? Bom, beleza. E lá no final, como vai fazer? Vocês devem estar acompanhando as notícias, vão ter algumas modificações, né? Eu não sei se é para já ou depois do bloco, do 5º bloco. Aí quem não fez vai ter que fazer. Uma hora quem não fez vai ter que fazer, né? Então não quis fazer agora, vou fazer depois, beleza. Pode fazer depois, tranquilo. Só que as aulas não vão ter parado para você fazer. As aulas continuam, a matéria continua. Então você vai ter que fazer tudo que você não fez, mais aquilo que a turma está vendo, né? Então vai complicar um pouquinho a situação, vai ser mais coisa para estudar, tá? É claro que os professores vão dar todo um suporte para os alunos, tá? O professor vai dar todo o suporte para o aluno. Ele vai estar com mais atendimento, ele vai dar aulas extras, ele vai dar toda uma infraestrutura para aquele aluno que não quis fazer. Mas vai ter que recuperar tudo que todo mundo fez, né? Beleza? Então, quem puder fazer, eu aconselho que faça. Ah, professor, eu fiquei com D. Vai ter alguma recuperação? Posso tentar fazer de novo? Sim, depois quando eu terminar de corrigir tudo, né? Porque eu tenho que terminar de corrigir os 3 trabalhos de todo mundo. Vocês viram que eu comento exercício por exercício, aluno por aluno, e isso dá um trabalhão danado. Tenho que corrigir as provas de todos os alunos, de todas as turmas, né? Os desafios de todos os alunos, de todas as turmas, isso vai me levar um tempão. Mas eu acredito que até na semana que vem, ou no máximo na próxima, eu já tenha terminado tudo. Depois eu vou fazer uma convocação para todo mundo que fez as atividades e ficou com D no final, e vocês vão ter mais uma oportunidade de resolver as atividades, tá bom? Então quem ficou com D vai ter uma oportunidade ainda de fazer uma recuperação, tá? Então não se preocupem, fui mal, vou poder fazer isso aqui depois de novo, tá bom? Vou preparar a atividade e eu comunico toda a turma, tá? Ah, professor, eu fiz a recuperação e fiquei com D de novo, já estou reprovado?
Não, você não está reprovado. Só significa que você tem que estudar um pouquinho mais. Tá bom? Ainda vai ter os próximos blocos de atividades, ainda vão ter vários outros desafios e avaliações, né? Ainda vai ter muita coisa aí para acontecer para a gente finalizar o ano letivo de 2020. Combinado? Então, fiquei com D, já estou reprovado? Não, você não está reprovado. Ainda não, tá? Você está na hora só de você se despertar e falar, opa, beleza, preciso estudar agora um pouquinho mais do que antes. Tá bom? Então, esses conceitos, eles são subjetivos, eles só indicam se você está bem, se você está mais ou menos, ou se você está ruim. É diferente da nota, né? Que você é obrigado a tirar aquela média para passar de ano. Aqui não. Você tem que tirar C no mínimo para passar de ano. Tá? Beleza, pessoal? Entendemos como vai ser o conceito do trimestre? Entendemos? É bem tranquilo, tá? É só fazer as atividades, só aprender o conteúdo e tá tudo certo. Eu vou colar na prova porque o professor não está vendo. Beleza. Só que você vai estar se enganando, né? Você mesmo. Quando as aulas voltarem, vocês vão estar numa outra disciplina mais avançada, né? Então, se não souber isso daqui, daí tudo começa a dificultar depois. Tá bom? Então, tentem aprender, tentem fazer as atividades. Não conseguiu? Manda e-mail para mim, manda mensagem, vamos marcar horário extra aqui no Meet, vamos tentar explicar de novo, mas não dá para deixar para a última hora, né? Porque daí também não tem como fazer milagre. Tá bom? A gente está aqui todo disponível para vocês, para ajudar vocês no que for preciso. Tá bom? A gente só quer que vocês estudem e que vocês aprendam o conteúdo. Tá? Bom, então agora vocês podem fazer perguntas. Pode fazer pergunta da matéria, pode fazer pergunta do que for. Menos a resposta da prova. Ô, professor, vai ter parte teórica na prova? Tem também. Tem também? Tem também. Se sortear aquela pergunta para você, sim. Tá? Obrigado. Como a prova tem um banco de questões e quando você começar o sistema ele vai sortear essas perguntas, então a sua prova vai ser diferente da do seu amigo. Tá? Então pode ser que na sua tenha, no do seu amigo não tenha. Entendi. Tá? Obrigado. Mais perguntas? Todo mundo sabe usar o if? Sabe usar o else? Sabe usar o else if? Tá, a Júlia disse... Peraí. Deixa eu ver agora o chat, que eu não estou acompanhando. Quinto bloco, sim, provavelmente vai ter o quinto bloco. Jéssica, professor, é verdade que se digitar no Eclipse Salt, o Eclipse dá pra gente system.out? Se você escrever Salt e dar tabulação no NetBeans, sim. E PSVM, Public Static Void Main, no NetBeans, sim. No Eclipse, eu não sei qual que é. Eu digitei e não deu certo. No Eclipse é sysout. Eu acho que é sysout contra espaço. Acho que é isso mesmo. Sysout contra espaço. Isso aí, ó. O Eclipse ele é diferente do NetBeans. No NetBeans, se eu fizer Salt e dar Tab, ele preenche para mim. No Eclipse é sysout contra espaço. Tá? Agora o Public Static Void Main, eu não sei no Eclipse como faz isso aí. Public Static Void Main contra espaço. Não, ele não vai dar. O que você pode fazer é digitar main. Se você digitar main, ele vai te dar dica, né? Main method, Aí você dá enter, aí ele faz para você. Tá? Como não sei qual que é a tecla, mas olha só, estou aqui, paguei dentro da minha classe. Dentro da minha classe. Digitei main, Ctrl espaço, ele vai me sugerir, é o método main, então enter, aí ele cria para mim. Sysout, Ctrl espaço, aí ele muda para system.out.println. Tá?
Beleza? Deixa eu ver só com... Deve ter outras... Não, assim não vai dar. Vai ter que ser sysalt mesmo. Sysalt contra o espaço. É isso aí mesmo. Tá? Por ele ser uma IDE, né, um ambiente integrado de desenvolvimento, ele tem muitas facilidades. É que é muita coisa para a gente saber, né? Todas as teclas, todos os botões, todas as funções. Então a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Conforme a gente vai pegando habilidade, né? É igual aprender a dirigir, né? Quando vocês começarem a aprender a dirigir, vocês vão ver que no começo parece tudo difícil e depois com a prática vocês vão se acostumando com a distância dos carros, vocês vão se acostumando com a velocidade, né? Então tudo é prática, tá bom? Então conforme vocês forem fazendo, vocês vão acabar descobrindo alguns recursos interessantes aqui do programinha, tá? Mais perguntas? Não é uma pergunta, mas a gente bem que podia tirar uma foto todo mundo junto. Daí todo mundo abrir a câmera, né? Ué, pode ser. Pera, deixa eu arrumar o cabelo. Posso parar de fazer a gravação aqui? Pode. Deixa eu só salvar aqui na lista todo mundo que está presente. Repete o nome do Sinceramente Eu aí. Maria Clara. Maria Clara, beleza, Maria Clara. Então eu vou finalizar a gravação, tá? Deixa eu parar a apresentação. Vou finalizar então a gravação da nossa aula. Eu me despeço então de vocês por aqui. Abraço para todo mundo, tá? Se cuidem. E eu vou finalizar aqui a gravação para postar depois no YouTube, combinado?